Você vai escrever um roteiro? Então calma. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje eu vou te contar 3 perguntas que você deve se fazer antes de escrever o seu roteiro. Contrariando as expectativas, eu não vou fazer aqui perguntas do tipo: qual o seu conflito central? Qual é o seu final? Qual é o seu protagonista? Que tipo de narrativa você está contando? Não. Hoje a gente vai falar sobre coisas mais profundas e um tanto quanto mais importantes, anteriores dessa etapa do design narrativo mesmo. A gente vai falar sobre você enquanto roteirista, sobre a audiência e sobre o coração da sua história. Então bora lá pra gente entender essas perguntas. A primeira pergunta é: por que eu quero contar essa história? Não existe resposta certa ou errada, tá, gente? Mas vocês precisam se perceber quando vocês estiverem se fazendo essa pergunta. Porque se a sua resposta for tipo: eu quero escrever essa história, eu quero levar esse projeto pra frente, porque é o que tá bombando, né? É o que todos os streamers estão fazendo. Gente, isso é tão perigoso. Às vezes, o que tá rolando hoje, daqui a pouco não tá mais rolando. O que estão querendo hoje, daqui a pouco não estão mais querendo. Então, é meio complexo a gente definir e se guiar por quero contar uma história porque é isso que está em alta. Não faz muito sentido, porque as coisas mudam e existe todo um tempo de produção. Você não faz um filme, uma série da noite pro dia. Demora anos. Se faça a pergunta: por que eu quero contar essa história? Será que de repente eu não quero escrever uma história só para surfar numa pauta? Será que isso faz sentido? Eu acredito que quanto mais genuíno for o meu interesse em contar aquela história, melhor a história que eu tô contando e melhor a minha entrega também. Mas claro, isso quem tem que definir é você. Mas é muito importante você saber por que você quer contar essa história. Segunda pergunta, é parecido, mas nem tanto. O que eu quero dizer com essa história? E aí, essa é uma pergunta importantíssima que você vai ter que levar e se fazer várias vezes, porque isso vai definir o seu recorte e muitas vezes isso vai definir as escolhas que você precisa fazer ao longo da narrativa. Uma ideia pode ser desenvolvida de várias formas, mas o que você quer dizer, você pode pensar em artifícios, em linguagens que sejam metáfora para o que você quer dizer. E aqui eu vou dar um exemplo, tá? Quando a gente fala de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, a gente está falando de um drama familiar. E a forma como escolheram tratar sobre isso foi a partir dessa questão do multiverso. Tudo ali que foi criado é essa grande metáfora para uma coisa mais simples, para uma coisa que todo mundo sente e para uma coisa que todo mundo vive também. Esses dramas familiares. Essa foi a forma criativa, narrativa também, que os roteiristas encontraram de contar essa história. E a partir dessa pergunta, o que eu quero dizer com a minha história, você consegue já pensar no seu tema e você consegue fazer escolhas melhores. Esse é o primeiro ponto para você ter consciência narrativa. Terceiro ponto, e não menos importante, a gente já falou de você e agora a gente vai olhar para fora. Por que você acha importante que a sua história seja produzida? Será que já existem várias histórias que abordam a mesma coisa do mesmo jeito? E se abordam a mesma coisa do mesmo jeito, por que a sua história deveria ser produzida? Será que é uma personagem que ela traz, que a gente provavelmente não viu daquele jeito antes? Isso não quer dizer que a sua história precisa ser inovadora em tudo. Mas será que não tem ali algum ponto, alguma questão, algum tema relevante, um ponto de vista relevante que talvez não tenha sido abordado? Olhe para sua história e veja por que ela deve ser produzida. Saia um pouco do porque fui eu que fiz. Olha com distância e se responda, porque essa vai ser a base da sua argumentação para conseguir espaço para o seu projeto e, além disso, isso vai ser também uma lembrança constante ao longo do processo de desenvolvimento de escrita que você não deve perder de vista. Por que essa história deve ser produzida? Produção custa caro. A gente já falou sobre isso aqui milhões de vezes. Caro é tempo, é investimento. Então, esse é um olhar que vocês também precisam ter. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você começar a desenvolver o seu roteiro. Eu vejo vocês na próxima. Beijo, tchau!